Coríntios mesmo, capítulo 2, versículo 15, 1 Coríntios 9,16 diz assim: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Aqui era quem? Era Paulo falando através de carta com a igreja de Corinto. Nós lemos esse versículo na nossa aula sobre evangelismo no domingo de manhã. E irmãos, quando a gente pega o microfone para vir aqui na frente falar da palavra do Senhor, ou quando a gente fala da palavra de Deus para alguém, nós temos uma grande responsabilidade, porque a gente não fala daquilo que é nosso, mas a gente fala de uma palavra que pertence a Deus em primeiro lugar. E essa obrigação, quando nós nos colocamos, falamos assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir, essa obrigação é a nós imposta, né? Às vezes não é tão fácil vir aqui na frente e trazer uma palavra como uma palavra falando sobre as raposinhas. É muito difícil. Se fosse por escolha pessoal, eu chegaria aqui e traria uma palavra de bênção para você, que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer, que vai acontecer, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Só que aí vai passar um dia, vai passar 2, 3, o tempo vai passar, e você vai ver que esse encher do Espírito Santo não vai acontecer, porque não adianta a gente pegar o microfone aqui e ficar profetizando bênção sobre a sua vida, se a gente não tratar a sua mente, se a gente não tratar o teu coração. Lembra o que a gente falou lá no começo da primeira parte, né? Quando o vaso sanitário está entupido, não basta você saber que tem alguma coisa que está impedindo a água de passar, você tem que dar um jeito de tirar aquilo de lá, senão a água nunca vai passar, né? E a nossa vida espiritual em Deus, ela vai ser a mesma coisa. Se a gente ficar buscando a Deus, e orando e jejuando e pedindo bênção, Senhor me dá força, Senhor me dá graça, que eu estou desanimado, me alegra porque eu estou triste, e a gente não tirar o que está impedindo o fluir de Deus na nossa vida, isso não vai acontecer, vão ser palavras em vão. Então é com muito temor, eu digo para os irmãos, não por farisaísmo, nem por aparição, mas eu estou desde as 6 em jejum e vou ficar até amanhã, porque eu sei o peso e a responsabilidade, porque esse tipo de palavra é uma palavra do quê? De confrontar, né? A primeira pessoa que Deus está confrontando quando eu estou falando isso aqui sou eu, né? Então a minha responsabilidade, ela é ainda maior, né? E a gente sabe que assim, qual que é o tratar do Espírito? É entrar no coração, é exortar, mas não simplesmente por exortar, é para nos edificar, é para nos fazer crescer em Deus. Mas a gente sabe também que existem forças espirituais da maldade. Então talvez aquele irmão que não está vigilante, ele vai ouvir o contrário, né? Em vez dele olhar para ele, olhar para as necessidades dele diante da palavra, ele vai começar a lembrar do outro e ele vai perder a bênção dele. Ou até o coração dele vai entrar em defesa. Mas eu não sou assim, mas eu não faço isso. E vai deixar de receber aquilo que vai ser o quê? Para o seu próprio crescimento, né? E quando a gente vem trazer a palavra do Senhor, a gente tem que lembrar de todo esse porém, de toda essa luta no reino espiritual que acontece, e a gente tem que se consagrar e pedir força ao Senhor para que o Espírito dele realmente trabalhe com um canal livre, sem nada obstruindo, sem nenhuma sabedoria humana da minha parte, sem nada no teu coração que impeça você de receber. Porque quando você recebe a palavra de Deus de verdade, Deus faz o quê? Transformação na sua vida, você cresce. Aquilo que você está buscando, que não está acontecendo, que está difícil, de repente, do nada, começa a acontecer por uma simples transformação, porque a palavra do Senhor fala que a verdade vai libertar aquele que conhecer a palavra de Deus, né? E eu vou fazer as palavras de Paulo as minhas, porque ele falava: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então imitar Paulo é bíblico. E ele falou: eu anuncio o Evangelho e eu não tenho do que me gloriar. Quando a gente vem anunciar a palavra do Senhor, não é glória para nós. A gente não está falando de nada que é nosso, né? A gente está falando de algo que é de Deus, que pertence a Ele. Nós somos dele, a igreja é dele, a palavra é dele. E ela é o que? É uma obrigação que é imposta, né? E ele ainda fala: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então já pensou, ai de mim? O Senhor fala assim, vai lá e fala sobre as raposinhas. Aí eu, covarde, com medo,
do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí o que vai sobrar para mim? Um ai de Deus, porque é a responsabilidade, é imposta. Então, ou você fala, Senhor, eis-me aqui e vai, né? Ou você vai, porque esse negócio de eis-me aqui e não vou, não dá muito certo, né? Não seria condizente. E voltando aqui para a nossa palavra, Cantares 2,15, o que ele fala? Apanhar-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Né? Aqui, como nós falamos anteriormente, nós estamos naquela parte que assim, você já foi lá, já comprou a semente, já cuidou da terra, adubou, irrigou, e você está preparado para colher o teu fruto. E o que pode acontecer nessa hora? Duas coisas: ou você vai ter fruto para colher, ou você não vai ter fruto para colher, né? E a gente está tratando de uma situação que o quê? Você pode ser surpreendido e na hora de colher o fruto daquilo que você tem plantado, você não alcançar algo. E por quê? Né? Nós falamos o quê? Sobre as cercas, né? A plantação vai ter toda uma proteção, vai ter a cerca. Só que toda cerca tem o quê? Tem frestas, né? As raposas grandes, os animais grandes não conseguem passar por aquelas frestas, mas as raposinhas conseguem. E infelizmente na nossa vida espiritual não é diferente, porque eu e você, nós estamos muito preocupados com aqueles pecados que a gente pode chamar de pecados grandes, né? Que seria um adultério, um escândalo, um roubo, tirar a vida de alguém. Nós estamos alertas, isso aí dificilmente vai pegar você, né? A não ser que uma raposinha tenha trazido até você, mas descaradamente na sua cara venha que pecar agora, você não vai, porque você já está alerta, a palavra de Deus já está dentro do teu coração. E aí por que você tem que tomar cuidado com as raposinhas? Porque elas vão entrar sutilmente, sorrateiramente, provavelmente sem que você perceba, para que você tenha uma surpresa posterior, para que a tua plantação seja infrutífera. Amém? Então o Senhor, eu tenho certeza que Ele ama a sua vida, é por isso que você está aqui nessa noite, e que você receba essa palavra com muito carinho e fala: Senhor, faz a tua obra na minha vida. Hoje eu com muita alegria ouvi o testemunho de uma irmã, né? E não foi nem a pregação anterior da raposinha, mas foi domingo. Foi falado sobre o perdão na abertura que o pastor falou, e depois na pregação o preletor também falou alguma coisa sobre perdão. E ela deu testemunho para mim hoje, falou: nossa, olha, eu estava fugindo, eu sabia que eu tinha que perdoar a pessoa que tinha me ofendido, mas eu estava brigando com Deus. E aí eu fui para a igreja e Deus falou na abertura e falou no fim, e não teve jeito, eu tive que ir lá e pedir perdão. E sabe o que aconteceu? Ela está muito bem, ela está feliz, ela tirou aquele peso de cima dela, né? Então quando o Senhor Ele nos alerta, é para nos conduzir pelo seu bom caminho, amém? Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, amém? Ele é a salvação. E aí eu vou passar bem rapidinho, para a gente ter uma continuidade. Então nós falamos, por exemplo, sobre orgulho e sobre a soberba. Qual é o maior perigo que nós identificamos no orgulho e na soberba? Porque a gente não muda. A gente não tira mais nenhuma raposinha da nossa plantação se nós estivermos com o nosso coração soberbo, com orgulho. Por quê? Porque a gente não vai reconhecer as nossas falhas, a gente não vai reconhecer os nossos erros, a gente vai achar que está tudo bem, e aí nada vai mudar. Então a primeira raposinha que a gente tem que tirar de dentro da nossa plantação é o orgulho. E aí a gente continuou falando da mentira, né? A mentira que tem perna curta, a grande, a pequena ou a média, nós entendemos que o Senhor abomina a mentira, né? E um dos textos que eu li com os irmãos, eu vou repetir, é de Provérbios 6, 16 a 19, que é uma palavra, que se nós olharmos para ela de primeiro e falar assim: meu Deus, que difícil ouvir essa palavra, né? Mas é a palavra de Deus, não tem como a gente tirar uma palavra daqui, eu quero entrar no céu, amém? E ele fala assim, ó, Provérbios 6, 16 a 19: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Voltando para o começo do versículo, ele diz o que? Essas 6 coisas o Senhor odeia.
Meus queridos irmãos, o Senhor odeia alguém que está aqui sentado, a minha vida, a gente que é cheio de falha, pecador que está tentando melhorar o Senhor? Não. O Senhor odeia o quê? O pecado. O Senhor odeia o pecador? Não. Então, aqui na palavra do Senhor, ela é clara. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Então, o Senhor não está dizendo aqui que odeia ninguém. Amém? Só para esclarecer, para a gente não ficar com dúvida, né? Porque, meu Deus, fala assim, como assim Deus me odeia? Não, Deus não odeia nenhum de nós pelas nossas falhas e os nossos pecados, porque Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar disso. Ele sabe quem nós somos, pecadores e necessitados da sua misericórdia. E aí vamos continuar. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então tem uma aqui que é a pior de todas, concorda? Porque tem 6 que Ele odeia, e tem uma 7ª que Ele abomina, a alma dele, com a alma dele, com seus sentimentos, com a essência do seu ser, Ele abomina. E aí eu quero que você conte comigo. A primeira que Ele fala que odeia são os olhos altivos. Os olhos altivos, a gente está falando do quê? Do próprio orgulho e da soberba. Aí o segundo é o quê? A língua mentirosa. O terceiro, mãos que derramam sangue inocente. O quarto, o coração que maquina pensamentos perversos. O quinto, pés que se apressam a correr para o mal. O sexto, a testemunha falsa que profere mentiras. E o 7º, que é o pior de todos, o que semeia contendas entre irmãos. Como nós estamos focando aqui na parte do versículo que fala sobre a mentira, eu não vou entrar nos outros poréns do versículo que vão ficar para um outro momento, né? Mas se você ler, é fácil de entender porque é autoexplicativo, né? Mas fica muito claro, não tem como a gente fugir disso, que o Senhor odeia sim a língua mentirosa, né? Não tem como a gente falar, mas só um pouquinho, só de vez em quando. Não adianta, não dá. Né? Nós aprendemos inclusive que o pai da mentira é quem? É o diabo. Nós somos filhos de Deus, né? Nós somos cristãos. O que é o cristão? É um pequeno Cristo. É aquele que é semelhante a Cristo. E Cristo é o que? Ele é a verdade. Então, se nele não há mentira, não pode haver em mim, porque eu sou filha dele. Amém? E aí o próximo que nós falamos foi sobre a preguiça. Qual que é o problema do preguiçoso que a gente leu lá em Provérbios? Que ele deseja, né? Ele quer fazer muita coisa. Mas por que ele não faz nada? Porque ele só fica no desejo. Porque, vou até ler aqui, porque as suas mãos recusam trabalhar. Está escrito, Provérbios 21, 25. Então a pessoa quer, ela está cheia de boa vontade, mas ela não sai do lugar porque o braço dela não quer trabalhar. E aí fica difícil, né? Porque não dá para trabalhar em pensamento, tem que ser pondo a mão na massa. E aí, outro que nós falamos foi sobre a inveja. Que a inveja é tão terrível que ela causa podridão para os ossos, né? Enquanto os sentimentos saudáveis, eles te deixam feliz, eles te deixam sadio, a inveja tem um efeito contrário, né? Ela te deixa doente. E o Senhor fala o quê? Que nós temos que abominar tudo aquilo que é cobiçoso, tudo aquilo que é do outro que você está desejando e invejando. Vai trazer o que para a tua vida? Bênção? Não vai trazer maldição. Então nós temos que nos apartar do mal. Não vou ler os versículos de novo porque já está na outra parte. Então vamos lá, fofoca. A gente falou sobre isso. Raposinha, fofoca. Não é certo ficar de leve trás, não é certo ficar de fuxico, não é certo ficar de mexerico. E aí eu até li no livro de Levíticos 19, 16, que fala assim, não andarás com o mexeriqueiro entre o teu povo, né? O que é esse não andarás? Vamos interpretar direito. O Senhor não está falando para você que se um irmão, se alguém vier falar para você mal de outra pessoa, você vai virar as costas para aquela pessoa e você nunca mais vai andar com ela, nunca mais vai chegar perto dela. Não é isso. É para você não andar o quê? Na fofoca. Ela vai vir falar com você de fofoca, você vai fazer o quê? Com toda a delicadeza, vai sair da situação discretamente. Provavelmente a pessoa vai perceber. Se ela não perceber e insistir, aí você vai ter que ser um pouco mais incisivo, né? Então, quando fala para você não andar com o mexeriqueiro, não é você aborrecer o irmão, porque aquela é a falha dela, aquele é o pecado dele, aquele é o pecado dela, mas e o teu, né? Então, se fosse assim, porque um é falho numa coisa, outra é outra, então ninguém ia andar junto.
né? Porque todo mundo ia estar com alguma coisa devendo, não é verdade? Então a gente tem que o quê? Ajudar os nossos irmãos na fraqueza dele. Como que você não anda com mexeriqueiro? Não fazendo fofoca com ele, né? Ajuda ele a se libertar disso, né? Chama ele para orar pelo outro irmão, porque com certeza ele não está falando dele, né? Vamos orar. E Deus vai abençoar. E aí o outro que nós falamos foi o quê? Foi sobre a gula, que é o apetite desordenado. Gente, é errado a gente gostar de comer? De jeito nenhum. É errado a gente ter prazer em comer? De jeito nenhum. Comida é uma das coisas boas que Deus deixou pra gente, né? Para saciar a nossa fome, para nutrir o nosso corpo. É um cuidado para nós, é um prazer. Quando que se torna errado, se torna gula? Quando isso se domina a tua vida, quando você não consegue pensar em outra coisa que não seja comida. Quando você está triste, quando você está alegre, quando você está desanimado, em vez de você ir orar e buscar a Deus, você vai comer. Como faria alguém que é viciado em drogas, como faria alguém que bebe, né? É a substituição que é o erro, né? Não pode substituir buscar a Deus para resolver a situação por comer para ficar feliz. Aí é que está o problema. Aí pode comer. Aleluia. Aí o outro que nós falamos, eu estou passando rápido nos que a gente já falou, tá? Desobediência e rebeldia. Aí a gente falou sobre os filhos, falou sobre os líderes, das autoridades que são constituídas por Deus, que nós devemos sim honrar e respeitar, porque aquela autoridade, quando ela faz algo que não agrada ao Senhor, é o próprio Deus que vai cobrar dela. O negócio é mais complexo, né? Quando você desobedece o seu pai e a sua mãe, às vezes você recebe aquela repreensão ali, né? E aí você escutou, tá tudo certo, para por aí o negócio. E aquele que está diante de você, com a responsabilidade de zelar pela tua vida, vai ele andar fora da linha ou fazer coisa errada para você ver o que Deus faz com ele, mas deixa essa para outro dia, né? E aí a gente falou sobre as mágoas, as ofensas e o perdão. A responsabilidade de quem ofendeu é o quê? É pedir perdão, né? E de quem foi ofendido, qual que é? Tem que perdoar, né? Não tem como. Se a gente for colocar na balança, quem perdoou mais? Jesus, que perdoou a todos nós, ou nós que temos que perdoar alguma falha do nosso irmão? Então, quando a gente coloca na balança, a gente sempre está devendo, né? Então, não é gostoso, não é bom, não é divertido, mas a Bíblia diz que a gente deve o amor, né? E ainda fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. E ainda piora que fala que o amor, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo sofre. Então é melhor a gente não entrar nessa discussão, porque o negócio não melhora do nosso lado, ele só piora. Então o negócio é, meu filho, perdoa logo. Perdoa logo, porque daqui a pouco tem até a parte que a tua oração vai ser ouvida, que Deus vai receber a tua oferta. Então vamos pular essa parte, que já teve sobre isso no domingo, e vamos para os outros, tá bom? Mas perdoa. Vamos lá. E aí tem até um versículo aqui que eu vou até ler, né? Só uma partezinha, ó. Em Mateus 5, 25, que vai falar assim, ó: concilia-te depressa. Tá falando o quê? Para ter pressa em se conciliar com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Ou seja, enquanto nós estamos aqui caminhando juntos, as coisas derem errado, resolve logo. Porque no final do caminho, todo caminho tem um fim, não é? Aí ele continua: para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. O que ele está falando aqui? Juízo. Então, assim, é melhor a gente resolver aqui, entre nós, né, do que a gente esperar chegar ao juízo, que aí não vai ter jeito, né? Aí você já fez, já praticou, já não perdoou, não tem como pagar. Dá para pagar agora. Vai lá, resolve com o teu irmão, fala: ó, tá tudo certo, vamos seguir. A gente vai dar errado de novo, a gente resolve de novo e vamos. Amém? Vamos lá. Cobiça. Agora esse aqui eu já não falei da outra vez, agora eu vou mais devagar. Tá. O que é a cobiça? Cobiça é um pecado subjetivo. A cobiça é um pecado que nasce dos olhos, né? Sua pupila aqui, o seu olhinho bonitinho, é que mora o perigo, né, do pecado chamado cobiça. E aí, Mateus 5, 28, ele é muito claro, e ele fala assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aí, Mateus 6, 22 e 23 vai falar assim:
A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Qual que é o perigo que mora nos olhos, na cobiça? Qual é o problema em olhar? Você vai falar assim, mas eu estou olhando, eu não estou fazendo nada, eu só estou olhando. Por que isso é uma raposinha? Porque é esse olhar inofensivo, que você não vai dar atenção, que você vai pensar assim, tá tudo bem, não tem nada a ver. É esse pecadinho, essa raposinha que vai começar a construir dentro de você um pecado maior que vai te pegar ali na frente. Essa é a verdade. Então o que? Quando a gente corta na cobiça, a gente não chega em algo maior. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo dos homens. Você bateu o olho em uma mulher, ela está mal vestida. A primeira vez que você vê, é o que? É coincidência, você não é cego, né? Você está andando, a pessoa está vindo na tua frente, você viu, mas aí a partir do momento que você viu, o que você vai fazer? Né? Deixa eu arregalar o olho para ver mais? Não, você vai desviar o teu olhar. Por quê? Porque você vai estar vigiando, você vai estar cuidando da candeia dos teus olhos, para que eles sejam bons, para que o teu corpo todo tenha luz. E aí são coisas simples do dia a dia, que às vezes a gente não se atém, e depois a gente está lá no emaranhado, numa situação que você está exalando carnalidade, e nem você entende porquê, e você está revoltado, está bravo até com Deus, fala assim, Deus, como é que está esse negócio aqui, por que está desse jeito, né? E aí é algo que você plantou lá atrás, né? Outros exemplos, por exemplo, televisão. Ah, pelo amor de Deus, pastor, agora você vai falar disso, eu vou, né? Televisão, por que televisão? Você está lá na sua casa, com a sua esposa, com o seu filho, talvez sozinha, sozinho. Estou falando no geral, homens e mulheres, tá? E de repente você está lá assistindo um programa, ou está assistindo um filme, e entra uma cena de promiscuidade, de prostituição. O que você vai fazer? Passa para frente. Na primeira você tenta. Fala assim, vou dar um voto de confiança para esse filme aqui. Vai ver, o filme é muito bom, vou dar um voto de confiança. Você tenta, você passa para frente. Aí você continua assistindo, tá tudo bem, não está acontecendo mais nada? Assiste o filme. Ou daqui a pouco você tá lá numa cena super normal, de repente do nada, puf, de novo uma cena de prostituição, aquilo que não deve estar diante dos seus olhos. O que você vai fazer? Você vai tirar aquilo ali da sua frente, que não dá. O conteúdo realmente é impróprio. Aí você fala assim, mas que besteira, eu tô aqui sentado no meu sofá, deitado na minha cama, essa criatura tá lá do outro lado do mundo, nem sabe quem eu sou, não sei quem é, nunca iremos nos encontrar, não é? Aí a gente fica pensando que tá tudo bem. Raposinha. Por quê? Porque aquele sentimento, né, aquilo vai ficando dentro do teu coração. A gente brinca, a gente fala que assim, a gente se converte ao Senhor, mas os nossos hormônios não. Aí você vai mexendo com a química do teu corpo, mexendo com a química do teu corpo, daqui a pouco você cai numa situação de pecado e você não entende por quê. Aí você fala assim, nossa, mas como assim? Eu fui fazer isso. Por quê? Como? A palavra do Senhor fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então significa que quem está em pé também pode cair, né? A gente não vai permanecer, não adianta a gente achar que a gente tô super cristão. A pessoa vem lá no celular para você te mostrar uma pornografia. Você vê, isso aqui não vai me afetar de jeito nenhum. Você que pensa que não, né? Na hora você pode desprezar, pode dar risada, fazer piada, achar que tá tudo bem, né? Uma revista ou um videozinho de WhatsApp, qualquer coisa assim, né? Nem deixa o teu WhatsApp para baixar vídeo e imagens no automático, porque se alguém, né, ficar muito feliz e mandar coisas, às vezes você está em grupo, alguma coisa assim, você já viu que o negócio não é bom, você nem baixa, nem aperta o seu dedinho lá, né? Quem precisar de ajuda para fazer isso, estou à disposição. Precisar deixar as coisinhas para baixar só quando você apertar o dedo, tá bom? Então assim, parece que não, parece que são coisas pequenas, mas
são muito importantes. É isso que vai livrar você de um adultério, é isso que vai livrar você de uma fornicação. Você quer ter uma vida santa diante de Deus, você está buscando a Deus para isso, você está orando, você está jejuando, está cuidando do grandão, e você está esquecendo da raposinha, não está fechando aquela frestinha lá na tua cerca, e ela vai entrar, vai te pegar, você vai ser surpreendido, né? Em vez de você ter frutos, você vai ter o quê? Uma vinha destruída. Porque aí quando o pecado entra na nossa vida, é isso que ele causa: destruição, morte. E o Senhor quer te livrar disso, amém? Amém. E aí a gente continua. O outro pecado, uma raposinha muito perigosa, se chama murmuração. O que é murmuração, gente? A gente falou de fofoca, e agora a gente está falando de murmuração. Não é a mesma coisa, né? A fofoca é o leve trás, é o mexerico. A murmuração, sabe o que é? É aquele falar baixinho, é aquele ronronar, ficar falando pelos cantinhos. Sabe o reclamão, o insatisfeito? Que tudo tá ruim, nada tá bom. Esse é um murmurador. E aí é muito triste o que acontece com o murmurador, porque ele não consegue olhar para Deus, ele não consegue olhar para as obras que Deus faz, ele não consegue olhar, por exemplo, para os irmãos com graça, ele não consegue olhar para o irmão como alguém que está caminhando para Deus, que está caminhando para a salvação, que está em processo de santificação. Ele quer olhar para o irmão aqui na terra e quer ver o irmão glorificado, sem nenhuma falha. Aí, como ele não vê isso, ele não consegue encontrar alguém sem falha, o que ele faz? Ele murmura o tempo inteiro. Ele reclama de tudo que as pessoas fazem, de tudo que acontece ao redor dele, ele nunca está feliz. E o pior, o murmurador não reclama só dos seres mortais como ele. O murmurador, ele chega ao ponto de reclamar de Deus. E aí é que o negócio fica complicado. Nós temos um exemplo desse na própria palavra do Senhor. Quem foi que Deus tirou do Egito? O povo de Israel. Prometeu para eles uma terra que manava leite e mel. O que aconteceu com um monte de gente que saiu do Egito, que viu todo aquele milagre que Deus fez? Recebeu essa promessa, estava lá, não é igual eu e você que está ouvindo, estava lá e não recebeu essa promessa. Sabe por quê? Porque murmurou. E é claro que não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, a gente vai ler. 1 Coríntios 10:10 diz assim, ó: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E aí a gente vai lá para Números 14, versículo 27. Olha só a palavra de Deus para o povo de Israel: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Eles estavam murmurando contra quem? Contra Moisés? Contra Arão? Não, eles estavam murmurando contra Deus, reclamando, ronronando, né? Aquela pessoa que você olha assim, oxe, o que está acontecendo? Está murmurando. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Olha a audácia do povo, murmurar contra Deus. Disse-lhes isso: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Deus estava abençoando o povo, Deus estava livrando o povo, Deus estava alimentando o povo, estava cuidando deles de dia e de noite, e o povo estava reclamando. Olha só o juízo que Deus desceu sobre aquele povo: neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Então assim, todo mundo que tinha mais de 20 anos, quem que era essa turma com mais de 20 anos? Era o povo que tinha saído do Egito, era o povo que tinha recebido a promessa de Deus, era o povo que tinha visto o Senhor abrir o mar, que tinha visto o Senhor implantar todas aquelas pragas lá no povo do Egito. Eles viram tudo aquilo. Então o Senhor, Ele é justo. O
Os que não tinham contemplado vão continuar vivos, iam receber a promessa por eles, mas eles não entraram. E vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, que todo mundo sabe por quê, né? Não é o nosso foco, mas você consegue entender o problema da murmuração? Como a gente tem que tomar cuidado, porque a gente começa a reclamar tanto, que às vezes a gente não percebe a dimensão da nossa reclamação. Às vezes essa raposinha vai ali, ó, e você daqui a pouco está reclamando contra o próprio Deus, contra a casa de Deus, contra aquilo que Deus faz. E você acha que Deus olha para uma coisa dessa como? Né? Ele virou povo, no deserto vão cair os seus cadáveres, vocês não vão entrar na terra prometida. Qual que é a nossa terra prometida hoje? O que está prometido para mim e para você? Céu de glória. A gente vai entrar no céu de glória se a gente só viver murmurando, se a gente ficar reclamando contra o nosso irmão, contra a nossa igreja, contra a casa de Deus, contra o próprio Deus. A gente não vai entrar da mesma forma que eles não entraram lá, né? Então pode parecer simples, mas vigia. Se der aquela vontade de entender, né? Vigia, pede a graça, né? Se acalma, pensa antes de falar e vai dar tudo certo. Amém? E aí, vamos lá. Mais uma perigosa aqui, uma raposinha que a gente vai tratar como finanças. Meu Deus, dinheiro. Meu pai, não posso ter dinheiro, e agora? Fala, Deus. Que farei? Calma, irmão, não é bem assim a história. Só para você não ficar triste, sim, você pode ter dinheiro. Sim, você pode ter inclusive muito dinheiro. Você pode ser milionário. Não tem problema nenhum. Amém? Recebo. Amém? Receba em nome de Jesus. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, né, as conjunções adversativas para os nossos estudantes de plantão, né, tem um porém, tem uma vírgula aí. Vamos lá. Lucas 12, 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que é isso? Que nome estranho. Traduza, por favor. O que é avareza? É o desejo exagerado por dinheiro. Ganância. Então o problema não é você ter dinheiro. O problema é você desejar o dinheiro loucamente, exageradamente, com ganância, que você não enxerga mais nada, que você não pensa em mais nada, que o teu foco total é viver para conseguir dinheiro. Existe gente assim, eu já conheci, de perto. Vamos lá. E propôs-lhes uma parábola dizendo, aqui eu estou em Lucas 12, 15, tá? A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então, aqui nós temos a história de um homem rico que tinha conquistado muito dinheiro. E aí, arrazoava ele entre si, dizendo... Aí esse homem rico, ele estava pensando, né? Estava arrazoando, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então era um homem que assim, ele já tinha, né? Ele já tinha um celeiro, estava tudo certo. Está falando que a herdade dele estava produzindo em abundância, mas ele não estava satisfeito. Ele ia lá, ia derrubar para fazer maior, porque não, está abundante, mas tem que ser abundância dupla, esse negócio tem que crescer, né? Aí vai lá, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E aí ele pensando com ele, né? E direi para minha alma. Ele está falando com a alma dele. Olha lá o poder desse camarada, né? Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Sabe o que você faz, alma? Descansa, come, bebe, folga. Esses eram os planos dele. Ele estava confiando a vida dele, tudo que ele tinha, a felicidade dele, no quê? No dinheiro, né? Então, era uma riqueza natural, conquistada em Deus? Não, ele estava dominado pelo dinheiro, ele precisava produzir dinheiro. Esse era o propósito dele, que ele achava que assim a alma dele teria descanso. E ele aí disse o que seria esse descanso para ele, era comer, beber, né? Ficar folgado, né?
Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então a pessoa às vezes ela não quer só o dinheiro, ela quer tanto que ela esquece do resto. Aí ela não vive. Aí o que acontece com ela? Ela morre. E aí sabe quem vai usar e gozar do dinheiro dela? Os outros, né? Aí tem até, eu, como estudante do direito, sou obrigada a dizer, que tem o direito das sucessões. Aí sabe aquele parente que às vezes você não vai com a cara dele, que não gosta de você gosta dele, que tá lá cheio de rixa? Corre o risco, dependendo do que acontecer no processo, é dele pegar o teu dinheiro e sair gastando, né? Fazendo isso aqui, ó, comendo, bebendo, ficando folgado, né? Então, até para ganhar dinheiro, a gente tem que ter medida, né? Ele não pode nos dominar, somos nós que dominamos ele. O dinheiro está aí para nos servir, e não o contrário, nós não somos servos dele. E aí, olha o que Lucas termina aqui no versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Então nós entendemos claramente aqui que não é errado ajuntar tesouros. Aqui ó, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. Se ele tivesse ajuntado tesouros e fosse rico para Deus, teria alguma coisa errada? Não, né? Tem até um pregador famoso aí que eu às vezes escuto a pregação dele, que ele é bem engraçado, e ele fala, né? Fala assim: ah, como assim? Abraão era super rico, Jó era super rico, e quando chega na minha vez eu vou ter que ser pobre? Não, não tem não. Amém? Tenha fé, trabalhe mesmo, né? Com decência, com ordem, que o Senhor vai abençoar a sua vida, né? O problema do dinheiro é quando a gente inverte as prioridades, quando existe um desejo insaciável, né? Em 1 Timóteo 6,9 ele tem um alerta sobre isso. Ele diz assim, ó: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então o que ele está querendo ensinar aqui? Tudo bem, trabalhe, busque o melhor, sonhe, conquiste em Deus, na presença de Deus, mas não faça isso por amor ao dinheiro, faça isso por amor a Deus. Fala assim: Senhor, eu quero mais porque eu quero contribuir mais na sua casa, porque eu quero abençoar mais os meus irmãos. Senhor, eu quero mais porque eu quero abençoar a minha família, porque eu quero abençoar o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, né? Olha a diferença no propósito. Não é por amor ao dinheiro, não é simples porque eu quero dinheiro, porque eu quero dinheiro. É porque você tem propósitos saudáveis em Deus, e é isso que Ele abençoa. Agora, quando a pessoa entra pelo caminho do amor ao dinheiro, ela vai o quê? Está falando que ela vai se desviar da fé, porque ela vai sair atrás dele, ela vai ter que cometer coisas erradas, ela vai ter que atender os seus desejos na hora que bater. Olha, assim dá para ganhar dinheiro, isso não é certo, mas eu vou fazer. Ela vai parar de raciocinar em Deus, né? Porque o domínio da mente dela vai estar em outro lugar. E aí fala, ó, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Vai trazer dor, vai trazer tristeza, vai trazer maldição, né? Porque normalmente isso não dá certo. E aí, qual que é a consequência do mau uso do dinheiro? Você não vai contribuir na casa do Senhor, por exemplo. Por quê? Porque você não vai se importar com o outro. Fala assim: calma aí, eu tenho aqui 1 milhão guardado. Ah, tem um irmão ali que está passando necessidade. Nossa, ele precisa de R$1.000. Nossa, mas se eu der uns R$1.000 para ele, eu não vou ter mais 1 milhão. Tá entendendo a gravidade do negócio? E aí é pior, porque Provérbios 21:13 fala assim, ó: que está ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Olha o que a palavra do Senhor está falando. Então, você atender o clamor do pobre, atender o necessitado, mandamento, né? Se você não atende o clamor do pobre, o Senhor não escuta o teu. E aí como é que fica esse negócio, né? E aí a gente vai lá para Gálatas 2:10, Paulo falando, ó, recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres. Tá falando, gente,
Lembra do pobre. Você está aí na presença de Deus, está sendo abençoado, Deus está prosperando na tua vida. Lembra do pobre. O que também procurei fazer com diligência. O próprio Paulo, com cuidado, com diligência, eu também me lembrei, né? Então essa é a parte individual de cada um. Como que eu posso lembrar do pobre? De acordo com as minhas posses, de acordo com aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer com generosidade, como nós ouvimos aqui no domingo. Amém? E aí, ainda falando de finanças, tem uma outra parte que às vezes deixa principalmente o brasileiro bem indignado, né? Que seria a nossa carga tributária, os tributos, os impostos, né? As contribuições que a gente tem para o governo. Você pega lá a sua conta de luz, cara, que dói, né? Aí você olha lá, chega em casa, vai dar uma olhada na sua conta de luz. Aí você olha lá, consumo tanto, xizinho lá. Aí você vê contribuição para não sei o que, tudo imposto que você está pagando, tudo tributo. Aí você fala assim, nossa, mas eu consumi bem menos que isso, como assim? Ai, né? Dói. E aí, qual é o risco? A gente que tem negócios, inclusive, vários irmãos têm negócios, a gente não pode achar que é injusto e não pagar, e não fazer a nossa parte. Sabe por quê? Porque a Bíblia não ensina isso. Dá uma olhada aqui, vamos lá. Mateus 22:17 diz assim: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Estão perguntando isso para quem? Para Jesus. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Aí Jesus também falou assim: vocês estão querendo fazer graça comigo? Vamos lá, né? Eu vou entrar na brincadeira de vocês. Pega a moeda aí, me mostra a moeda. Aí eles apresentaram o dinheiro, e aí Jesus fez aquela linda pergunta: de quem é esta efígie e esta inscrição? Né? Então vamos aqui, vamos brincar de perguntar e responder. Quem é que está aí nessa moeda desenhadinho? Aí eles responderam. Disseram eles: de César. E aí Jesus, é claro, né? Maravilhoso. Então ele lhes disse com toda a classe, né? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não dá para fugir, gente. Jesus falou: tem que pagar tributo. Não é gostoso? O governo romano era bom, o povo de Israel era super justo, nossa, né? Cobrava imposto assim, uma taxinha pequenininha. Não, o negócio era feio, né? Era uma situação de praticamente escravidão, de servidão. E aí Jesus falou: paga, tem que pagar, né? E aí, olha o que 2 Coríntios 8:21 fala pra gente: pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Olha aí o porquê. Porque seria honesto deixar de pagar o tributo? Não. E como servos de Deus, a gente tem que zelar pelo que é honesto, não só diante de Deus, mas diante dos homens, porque nós somos as testemunhas que foram chamadas para pegar o Evangelho, né? Nós podemos dar um exemplo aqui pessoal. Os irmãos sabem que agora nós estamos com 2 lojinhas. Abrimos uma aqui no dia 20 do mês passado. 3 dias depois que a loja estava aberta, 3 dias, me entra uma fiscal dentro da loja. O que a fiscal queria? Ver documento, né? Ver se tinha empresa aberta, ver se tinha a vigilância sanitária assinada, toda a documentação certinha. Gente, não adianta. O pastor é um homem como todos os outros. Mas na hora da coisa errada, a loja é de quem? É do crente, é do pastor. Entendeu? Ninguém vai lembrar que ele é um homem como todos os outros nessa hora. Só vai lembrar que ele é o pastor, né? Aí todo mundo descobre que é o pastor. Para a glória do Senhor, com 3 dias de loja aberta, a documentação estava toda lá. A mulher olhou, tudo certinho, tudo bonitinho e foi embora.
Agora, vocês conseguem imaginar o escândalo que seria se tivesse sido o contrário? Por isso que a gente tem que ser honesto, mesmo que não fosse por maldade, mas a gente tem que ser precavido, tem que ir lá procurar uma contabilidade, porque não é tudo que a gente vai saber fazer, conversar, negociar um precinho com o camarada e deixar tudo bonitinho, porque a gente tem que ser honesto diante de Deus e tem que ser honesto diante dos homens, porque assim a gente pode ser sal da terra, pode ser luz no mundo, a gente pode pregar, a gente pode falar de Deus sem escandalizar ninguém, né? Sem se envergonhar. E aí, continuando, mais Bíblia. Romanos, para não falar assim, mas é mesmo? Vamos lá. Né? Romanos 13:5. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, assim, quando você paga o tributo, você não paga só porque se você não pagar, você vai receber uma multa. Aí o negócio vai ficar pior. Não é por isso que você paga. Você paga o quê? Pela consciência, porque você sabe que aquilo é o certo. Aí continuando, é Bíblia ainda. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. Então a gente tem algumas dívidas aí. A quem tributo, você dá tributo. A quem imposto, você dá imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então o que a gente deve, a gente tem que pagar. E aí continuando, ainda falando da raposinha finanças, que essa é grande, e olha que eu cortei, hein? Provérbios 11:1 fala assim: a balança enganosa. O que é uma balança enganosa? É uma balança adulterada. É abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O que seria uma balança enganosa? Fraude, né? Vamos dar o nosso exemplo. A gente tem que falar da gente primeiro. Por exemplo, tem um queijo lá, ele pesa 1 quilo e ele custa R$20. Né? Vamos dar um exemplo. Não sei se é isso, tá, gente? Pesa 1 quilo e custa R$20. O que seria uma fraude aqui nesse caso? De repente eu virar para o cliente falar para ele levar, ele fala, mas tá caro. Não, tem 1,5 kg. Provavelmente iria acontecer uma venda. Mas seria um lucro lícito? Seria algo honroso e agradável diante do Senhor? Com certeza não seria, né? Então é melhor às vezes a gente comer o arroz com um ovinho ali, uma farinhazinha, né? E ter a nossa consciência, como a gente leu aqui, em paz diante de Deus e diante dos homens, do que às vezes a gente ganhar mais e de uma forma que não vai agradar o Senhor. É a mesma coisa que a gente está construindo sobre a areia e não sobre a rocha, né? E Provérbios 1:19, que Provérbios nunca fica de fora nessas horas, né? Tal é a vereda de todo ganancioso, né? O problema da raposinha que quer dinheiro, e a ambição pelo lucro ilícito é o que conduz o insensato, aquele que não está pensando direito, né? Que não está com senso bom. Ele está olhando para o dinheiro, está olhando para o lucro e está esquecendo quem ele é. Que antes de tudo nós somos o que? Cristãos, pequenos cristos, semelhantes a Deus. E aí, para a gente terminar, olha, vai dar certinho. Que bom. A última raposinha que eu quero falar aqui, que é claro que tem mais um monte de raposinha, mas aí a nossa vida não vai acabar hoje, amém, né? Nossa, só se for vai pro céu, aí a gente quer. Né? Pode Jesus quiser voltar, fica à vontade, né? Já tá, todo mundo já ouviu as raposas, já jogou elas para fora, volta agora, melhor hora, né? Não deixa nem a gente sair pela porta, para não correr o risco de levar uma raposinha junto. Vamos lá. Pensamentos. Ai. Nossa, pensamentos? Meu Deus. Filipenses 4:8 vai falar assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você quer acabar com... A gente começou com um que
prende todas as raposinhas em você, que é o orgulho e a soberba, que não deixa você reconhecer as suas falhas. E a gente está terminando com um que pode evitar que essas raposinhas encontrem frechinhas na sua cerca. Sabe por quê? A maior parte das raposinhas, dos nossos pecadinhos, que nos levam a ficar longe de Deus, que levam a nossa vinha a ser infrutífera, elas nascem no nosso pensamento. É ali que a gente corta. A gente falou da cobiça, você bateu o olho. Se você bater o olho e começar a pensar e criar coisas na sua cabeça, pronto, você já colocou aquilo para dentro. Se vier aquele pensamento errado, contrário, pensamento de vingança, pensamento de ira, pensamentos que não trazem louvor, como a gente leu aqui, de murmuração, de fofoca, o que for, tudo isso nasce no pensamento. Antes de você abrir a tua boca, você pensa. Antes de você tomar qualquer atitude, você pensa naquilo que você vai fazer. Então, se você cuidar dos teus pensamentos, bloquear aí, primeiro vem pensamentos maus e ruins, eles são insistentes. Vem a primeira vez, bloqueia. Vem a segunda, bloqueia. Você vai ficar bloqueando. Daqui a pouco você não vai perceber, mas eles não vão vir mais. Chega uma hora que eles falam, você fala assim: nossa, poxa, tô livre, tô liberto, vou dar uma festa, né? Glória a Deus, mandei essa raposinha para lá, né? E qual que é o inverso disso? A gente não pode olhar para a raposinha e porque ela é pequenininha, peludinha, toda fofinha, você olhar para ela e falar assim: que gracinha, que coisa mais fofa. Aí você trazer ela para perto e falar: vou domesticar a raposinha, né? Catar a raposinha e fazer um carinho e dar comidinha, achando que ela não vai comer a tua uva. Solta ela vai lá e vai destruir toda a tua uva. Então assim, não adianta, irmão, não adianta falar: mas tá tudo bem, é tão pequenininho, é tão insignificante. Tira esse negócio daí, pelo amor de Deus. Tira, amém? Não deixa que esse trem aí vai crescer, vai destruir toda a tua vida e todo o teu trabalho, os 1000 cultos que você veio para a igreja. Eu não sei quantas vezes você ficou sem comer porque você foi jejuar, e não sei quantas orações que você fez, e a libertação que você teve, que Deus te deu, e tanto trabalho, e aquela raposinha vai crescer e vai destruir tudo, ainda pequena, se você não ficar de olho nela. Amém? Então eu quero, para terminar com vocês, eu vou ler, que eu falei, mas não li, 1 Coríntios 10, 12, vai falar: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. E aí ele fala: ó, gente, calma aí, dá para não cair, sabe por quê? Não veio sobre vós tentação senão humana. A gente não é tentado com nada sobrenatural, nós somos tentados com coisas nossas, da nossa própria carne, daquele nosso pensamento que a gente não segurou, não conteve. São coisas possíveis, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então, à medida da tua tentação, o que está chegando é o que você aguenta, é o que dá para você falar não, é o que dá para você resistir, fugir da aparência do mal. Antes, com a tentação dará também o escape. Se você permanecer em Deus, se você insistir em falar não, você está, sabe que raposo, sabe que pecado, você está sofrendo, né? Você não vai ficar sozinho. A palavra do Senhor está falando, Ele vai te dar o escape, vai ter saída, vai ter por onde fugir, para que a possais suportar. Amém? E aí, para terminar de vez, olha, pontualidade, 20:58. Aleluia! Só Deus faz essas coisas. Eu vou ler de novo, com muito prazer, Filipenses 4:8, que vai falar o que nós precisamos cuidar para fechar, para blindar de vez a nossa cerca, sem frestas, ok? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, fala para mim, verdadeiro. Tudo que é honesto, fala honesto. Tudo que é justo, fala justo. Tudo que é puro, fala puro. Tudo que é amável, fala assim, amável. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aí você vai repetir para mim, fala assim, nisso pensai.
Nisso pensai. Ó, de novo. Nisso pensai. Amém? Então vamos encher os nossos pensamentos de tudo aquilo que vem de Deus, que vem da graça de Deus, que vai fazer assim, ó, o fluxo do Espírito Santo como água jorrar em você e passar e correr, e o Senhor fazer toda a obra que Ele tem para fazer, e que todo esse trabalho que você está tendo aí para plantar a tua vinha, uma bela vinha, que você possa colher muitas uvas, amém? Na presença do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém.